É claro que desde cedo essa Operação Scala já está repercutindo muito em Brasília. A Marina trouxe algumas informações para a gente. Mas vamos saber agora, então, o que estão falando por lá sobre essa operação da Polícia Federal. Quem tem os detalhes é o repórter Nilson Clava. Nilson está acompanhando tudo para a gente, né? Nilson, quais são as suas últimas informações? Primeiro, boa tarde para você. Boa tarde, Cris. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui na Globo News. Olha, Cris, as reações foram imediatas, de muita surpresa aqui em Brasília. E todo mundo se questionando sobre o possível envio de uma terceira denúncia por parte da Procuradoria-Geral da República contra o presidente Michel Temer, tendo como base justamente esse inquérito que investiga, né, a edição desse decreto dos portos em troca de alguns benefícios ilícitos. Então, esse é o grande questionamento por aqui agora. Inclusive, o próprio presidente Michel Temer está reunido no Palácio do Planalto com o ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, e o ministro do Gabinete de Segurança Institucional, Sérgio Etchegóin, discutindo todos os cenários, discutindo qual vai ser o posicionamento da defesa do presidente Michel Temer, que indica que vai continuar com aquela argumentação de que a edição desse decreto não afetou e não beneficiou em nada a empresa Rodrimar. Agora, qual foi a repercussão dentro do Congresso Nacional, Cris? Se, por um lado, a oposição avalia o seguinte, que o envio dessa denúncia deve ser inevitável, porque, segundo a oposição, ela destacou especificamente que a decisão da prisão desses amigos do presidente Michel Temer partiu justamente da Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, que é responsável por o envio de uma possível terceira denúncia contra o presidente Michel Temer. Então, a oposição, por um lado, diz isso, que é praticamente certo esse envio e que o presidente Michel Temer está muito enfraquecido por conta da proximidade da eleição e, segundo a oposição, nenhum deputado vai querer colocar a digital no momento desse pelo arquivamento de qualquer processo às vésperas da eleição. Por outro lado, a base governista diz o seguinte, Cris, que ainda é precipitada essa avaliação, que é necessário esperar para ver quais serão essas consequências, se vai haver o envio, se não vai haver o envio, mas a análise feita pela base governista é que a prisão temporária desses amigos do presidente Michel Temer justamente vai mudar todo o cenário desse jogo político que está posto. Por quê? A base governista diz que agora o presidente, por exemplo, nessa reforma ministerial, está impondo condições. E as condições tinham como objetivo as eleições de 2018, uma possível candidatura do presidente Michel Temer. E que agora inverte-se o jogo. Quem coloca as condições são os parlamentares. E que o foco não vai ser mais a eleição, e sim esse possível envio da terceira denúncia. O que concordam base e oposição nesse cenário, Cris, que ainda é incerto? Concordam no seguinte, que aquela inércia, aquela falta de movimento da Câmara dos Deputados, falta de votação de projetos importantes, que aquela ausência de discussões, aquele clima deve continuar, porque agora o foco justamente passa a ser todo esse processo investigatório envolvendo a edição desse decreto dos portos e tira ainda mais força dessa pauta que já vinha sendo deixada um pouco de lado, tendo em vista as eleições. Então, base e oposição concordam que essa inércia por parte do Congresso Nacional deve continuar e se intensificar por conta da edição desse decreto. Vamos ver, então, o que disseram, o que dizem os parlamentares sobre todo esse cenário. Reacende a possibilidade de uma terceira denúncia em ano eleitoral e faz com que a base se afaste cada vez mais do presidente Temer, criando muitas dificuldades para votações da matéria de interesse do governo agora no Congresso. Está profundamente comprometido e a luz de uma nova denúncia às vésperas das eleições está acesa novamente. A prisão de dois amigos do presidente, você se refere, é uma situação em relação à qual nós ainda não temos um conhecimento específico dos motivos que levaram a ela, como se estivesse investigando um assassinato de quem não morreu. O decreto dos portos não beneficia a Rodrimar e que, ao final, restará esclarecida a absoluta inocência do presidente em relação a tudo isso.
Então a gente viu aí parte dessa repercussão, né, Cris? É claro que o Palácio do Planalto está muito preocupado, mas com duas questões especificamente, principalmente. A primeira questão é justamente o depoimento do coronel, ex-coronel da Polícia Militar, João Batista Lima, que vinha adiando esse depoimento à Polícia Federal, então vai ser um depoimento inédito. E segundo ponto importante é justamente o possível envio dessa denúncia que também preocupa o Palácio do Planalto no momento que os próprios governistas e os próprios ministros admitem que o governo já não tem mais o capital político que tinha, né, antes das duas denúncias que foram arquivadas ainda no ano passado. Diante dessa preocupação, como eu disse, o presidente Michel Temer está reunido com seus aliados no Palácio do Planalto, Eliseu Padilha, Sérgio Etchegóin, para discutir realmente quais serão os próximos passos, mas assim como a gente viu que o ministro da Secretaria de Governo, Carlos Marum, vem defendendo, o governo deve continuar na linha de que a edição desse decreto dos portos não trouxe benefício algum à empresa Rodrimar. Esse vai ser o argumento do governo. Hoje, mais cedo, o presidente Michel Temer participou de um evento, a inauguração de um terminal do aeroporto de Vitória, no Espírito Santo, e nesse evento ele não citou a prisão de pessoas próximas a ele, mas disse que a atividade de um presidente da República é muito difícil e que o presidente está suscetível a alguns fatos difíceis de serem enfrentados. Vamos ver então o que disse o presidente Michel Temer nesse evento. Sem embargo da presidência ser um trabalho dificílimo, senador Ferraz, uma coisa que você fica sujeito a bombardeios a todo momento, não é? Mas eu tenho esta felicidade de ter chegado aqui e não estou falando de um governo de 4 anos ou 8 anos. Estou falando de um governo que não completou 2 anos. Tem 1 ano e 11 meses.